Fala rapaziada, aqui é Cícero Trum e hoje a gente vai falar sobre a Argentina, a atual campeã da Copa do Mundo, né? Vai defender o título aí nessa edição de 2026 e vem vivendo um momento especial no futebol, né? As coisas estão dando muito certo, dentro e fora do grupo. Os jogadores que estão envelhecendo, não está sendo sentido isso no time, porque vem repondo com garotos de extrema qualidade, se não até melhor. E dessa vez vem até mais forte do que veio para a Copa de 2022. Desta forma, o treinador Lionel Scaloni continua aí à frente do cargo. E o que veio fazendo aí nos últimos amistosos e nas eliminatórias é inserir jogadores novos junto com uma base já de jogadores campeões mundiais. E dessa forma, obviamente, ela é uma das favoritas para a conquista do título. Ao meu ver, ao lado aí da Espanha e também da França. No ano de 2025, a Argentina fez 9 partidas e dentre essas 9 partidas, 7 delas foram vitórias. Empatou apenas com a Colômbia dentro de casa e foi derrotada pelo Equador fora de casa. Nada fora do normal. Até porque terminou na primeira colocação aí das eliminatórias sul-americanas com folga. Duas vitórias muito emblemáticas foram sobre o Uruguai fora de casa e contra o Brasil sem a presença de Messi por 4-1. E os últimos jogos aí o Scaloni andou fazendo alguns testes no time. Convocou jogadores como Flaco Lopes, Aníbal Moreno, Facundo Cambeses e o jovem Nico Paz. O que podemos analisar dessas partidas? Muitas variações táticas do meio para frente principalmente, né? 4-3-3, 4-5-1, 4-4-2. Sempre mantendo ali uma linha defensiva com 4 jogadores. 2 meias centrais dinâmicos, às vezes usam um meia de mais criatividade, 2 pontas e um centroavante. Em outros momentos, 2 meias de criação, um segundo atacante e também centroavante. Messi não tem posição certa nesse time. Normalmente, o seu posicionamento em campo é que altera a forma da Argentina jogar. Sendo às vezes meia de ligação, às vezes segundo atacante e até ponta direita. Na partida contra o Brasil, que a Argentina jogou sem o Messi, apresentou o seu melhor desempenho no ano, atuando naquela partida em um 4-5-1, povoando muito o meio de campo para ter o controle da posse de bola. Esse elenco tem o DNA argentino, time de muita técnica, criação, mas também intensidade, ambição de atacar e pressão. Com o Scaloni, há equilíbrio entre segurança defensiva e ofensividade. O goleirão é um dos pilares desse time, é o Dibu Martínez, provocador, catimbeiro, mas um monstro embaixo das traves, principalmente quando veste a camisa da seleção argentina. Passa muita segurança para esse time, além de ser um ótimo goleiro. E é um especialista em cobranças de pênalti, o que preocupa demais os adversários no mata-mata. O Walter Benítez do Crystal Palace é a segunda opção como goleiro. Na defesa praticamente nada mudou. Molina e Montiel seguem sendo os laterais direitos, o Acunha e o Tagliafico os laterais pela esquerda, o veterano Otamendi é o grande xerife ainda dessa defesa argentina, um jogador que surpreende por manter a qualidade física e técnica mesmo com a idade avançada. O zagueiro do Benfica estará com 38 anos na Copa. É um cara muito forte nos duelos físicos, líder, tem uma leitura defensiva impressionante. O seu companheiro segue sendo o Christian Romero, defensor muito sólido do Tottenham. O Leonardo Balerdi vem sendo uma alternativa interessante também nessa posição. O meio de campo tem jogadores de qualidade imensa. O melhor, ao meu ver, é o Enzo Fernandes, atleta do Chelsea, jogador versátil, que pode atuar como primeiro ou segundo volante. E pode também ser escalado como armador se necessário, chegando mais à frente e finalizando. É um dos meias mais completos do futebol atual. Rodrigo De Paul, o melhor amigo do Messi, mas também um motor nesse time. Tem uma disposição absurda, marca bem, gosta também de dar muita pancada, mas ele cria, dá ritmo para esse meio campo. Jogador que tem uma identificação muito grande com essa seleção. Joga muito melhor quando atua na seleção do que nos clubes. Tanto é que não consegue se firmar muito bem aí nos clubes por onde passa. Já na Argentina continua sendo unanimidade ali como o volantão. E agora está atuando aí no Inter Miami ao lado do Messi. Outro meia de extrema qualidade é o McAllister, jogador do Liverpool, atleta inteligente, técnico, muito constante. Outro meia que vem se destacando na seleção é o Thiago Almada, que o torcedor botafoguense sente muita saudade. O Thiago andou inclusive fazendo gols importantes aí nas eliminatórias, principalmente no empate contra a Colômbia, na vitória contra o Uruguai. É um meia que a gente conhece muito bem, prende bem a bola, habilidoso, veloz, tem bom chute, enfim.
demanda sempre muito cuidado na marcação. A Argentina tem grandes joias do futebol mundial. O Mastantuano, meio do Real Madrid, jovem de habilidade ímpar, né? E um futuro brilhante pela frente. Técnica impressionante e muito maduro para sua idade. Ainda há outros jogadores de muita qualidade para serem citados, como principalmente o Ezequiel Palacios, o Leandro Paredes, o Nico Paz e o Lo Celso. Para o ataque a gente começa nada mais nada menos que Lionel Messi, um dos maiores craques da história do futebol. Não tem mais a mesma explosão física, mas continua com a mesma liderança, habilidade quase que sobrenatural e cada vez melhor nas bolas paradas. E é isso que acontece quando o físico já não é mais o mesmo para esses craques, né? Eles têm que arrumar uma outra forma de se destacar. O Messi perdeu explosão, é claro, perdeu aquela velocidade que ele tinha, mas não perde a habilidade, portanto ele continua muito bom. Mas agora ele é um especialista também nas bolas paradas, e é isso que esses jogadores conseguem fazer. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, quando viu que estava envelhecendo, passou a jogar mais como centroavante, né? Enfim, mesmo com tantos craques desse time argentino aí, o Messi continua ainda sendo a referência e sendo o líder técnico. Como centroavantes, duas opções de luxo. Julián Álvares, versátil e incansável, está sempre pressionando, cria jogadas e finaliza com qualidade. E o Lautaro, craque da Inter de Milão, um dos melhores jogadores de sua posição, finalizador nato, atleta de muita explosão, presença de área e movimentação constante. Ainda há outras boas opções como o Giuliano Simeone e o Nico Gonzalez. Então o primeiro ponto forte é que é um time experiente, cascudo, né? Já campeão mundial, então já sabe muito bem como disputar uma Copa do Mundo, né? Nas últimas Copas a Argentina veio representando muito bem, mesmo nas anteriores quando não chegou a disputar o título como essa, né? Em 2014 aqui no Brasil chegou na final, em 2018 também foi o mais longe possível ali, né? Não conseguiu vencer somente a campeã naquele jogaço por 4-3 contra a França. E na Copa passada nem se fala, né? Terminou como campeã. É um time que tem muita credibilidade, já entra na Copa do Mundo, já entra nas partidas como atual campeã, o que amedronta muitos jogadores, né? Enfrentar Messi, que é um cara que todo mundo tem muito respeito, e ainda é uma equipe de uma camisa extremamente pesada, não é à toa que é tricampeão mundial. O primeiro ponto fraco que eu cito é a idade de dois principais jogadores ali, que é o Otamendi e o Messi. Pode não parecer que isso vai influenciar, porque os dois estão bem fisicamente, principalmente o Otamendi, mas por um lado o Messi consegue administrar isso. Pode dar, de repente, ele tirar o pé no final dos jogos ali do Inter Miami, né? Consegue se preparar um pouco melhor fisicamente para chegar na Copa bem. E também é um jogador que não requer tanto físico. Ele consegue jogar sem correr tanto, porque consegue dar passes muito bons, chutes muito bons. Enfim, ele participa muito do jogo sem precisar se desgastar tanto, né? Não é um jogador que mais faz uma pressão ofensiva, não precisa disso. Ele mais cria do que contribui dessa forma. Já o Otamendi é um jogador que tem que o tempo todo marcar os principais jogadores do mundo, né? Numa Copa do Mundo. E uma competição de alto nível e muito rápida exige muito dele. Ele está muito bem fisicamente, mas ele é peça-chave no Benfica. O próprio Benfica e a própria Argentina não tem jogadores de mesmo nível para substituí-lo. Então digamos que ele chegue já para essa Copa do Mundo com um CK alto, né, que se fala, né, um jogador que vai estar no limite ali do físico, porque vai jogar a temporada inteira pelo Benfica, praticamente todo o jogo, né, no mais que o Benfica continuar brigando por títulos aí. E a Argentina também sofre com isso. O jogador que entrar no lugar dele, se por acaso ele não tiver 100% fisicamente em algum jogo, não vai ter o mesmo nível. E o outro ponto fraco é aquele de sempre, né? A pressão que vai sofrer, porque apesar de ser atual campeã, vai ser cobrada para ser campeã novamente, para ter um desempenho parecido, né? E alguns jogadores podem sentir isso, apesar da maioria aí ser bem cascudo. O Scaloni construiu um ambiente de confiança e continuidade. E para ajudar ainda mais no seu projeto, a geração nova vem muito forte. Tanto é que a Argentina foi vice-campeã mundial sub-20 e traz bons novos talentos. Um outro problema é que a Argentina, sempre que entra como favorita, não se dá bem nas Copas, né? A Argentina de 2002, quem é velho que nem eu deve lembrar. Cara, aquele time era fabuloso, né? Com Batistuta, Verón, Ortega, nossa, era uma enormidade de craques. Nem o Riquelme foi convocado, para vocês terem uma ideia da qualidade daqueles jogadores. E foi um vexame. Já as edições em que foi campeã, em 78, jogava em casa, mas não era uma das favoritas, né? Tinham outras à frente, a Alemanha, a Holanda.
o próprio Brasil. Nem em 86 tinha o Maradona, mas não tinha também muitas coisas assim do mesmo nível que o Maradona. O Maradona acabou botando a Copa no bolso, não era esperado que a Argentina fosse campeã. E em outras ocasiões, por exemplo, até 2014 e a própria 2022, chegou nas finais, né? Em 22 foi campeã, sem ter aquela mesma grife, né? Tinha o Messi ali, mas não tinha um time que ajudava muito. 2014 principalmente. E agora, então, ela entra como favorito, que não é um bom retrospecto para ela, mas pode não ter influência nenhuma. Então a Argentina, obviamente, vai passar de grupo, é uma obrigação dela, né? E depois que passar do grupo, ainda deve ter ainda mais um adversário não muito bom ali, principalmente porque deve passar entre os primeiros colocados, vai pegar um dos piores terceiros. Depois aí chega oitavas de final, também tem grande chance de passar, provavelmente ainda não vai ter uma potência do mesmo nível, mas agora nas quartas o negócio começa a funilar. Ao meu ver, são três favoritas principais, aí se a gente for fazer um tier list aí, né? No topo da pirâmide está a Argentina, a Espanha e também a França. Mas é claro que outros times correm por fora, o próprio Brasil, a Alemanha sempre tem, Portugal, condições de disputar aí. Mas antes da Copa começar, esses para mim são os três grandes favoritos e obviamente a Argentina está aí. Então, meus amigos, eu quero saber agora de vocês. O que vocês acham? A Argentina vai ser novamente campeã? Já pode dar o tetra para eles? Ou vai ser um vexame? Não vai nem passar da primeira fase? Ou vai cair para o Brasil aí de repente nas quartas? Quero saber o que vocês acham. Comentem aí. E se gostaram desse vídeo, vocês podem me ajudar curtindo ele e se inscrevendo no canal. Muito obrigado pela atenção, galera, e um abraço!